que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Leão do Mercado anuncia mais 2 contratações e corre para regularizar jogadores para a partida de amanhã contra o Barbalha. Em reunião da última sexta-feira, Conselho Deliberativo pede a saída do presidente e diretor de futebol do Guarani. Elenco do Icasa se reapresenta após vitória sobre o Crato na estreia do Cearense Série B e o diretor de futebol analisa, dá a sua opinião sobre o desempenho da equipe no jogo de ontem. Diretoria do Fortaleza cobra mais empenho dos atletas após derrota para o ABC pela Copa do Nordeste. Ceará vence Sampaio Corrêa e sobe na tabela do Nordestão. Quase no último minuto, Eric Pulga salva o Ferroviário e consegue um empate na Boa Terra, também pela Copa do Nordeste. Flamengo definido para o jogo de amanhã pela semifinal do Mundial de Clubes da FIFA contra a equipe da Arábia Saudita. Em Juazeiro são 18h07. Daqui a pouco, muita informação para você com o timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. Por apenas R$3, o Cariri da Sorte vai garantir sua folia nesse carnaval. São R$50 mil só no quarto sorteio pra você pular de alegria. Já pensou? 50 mil. São R$50 mil só pra você. E mais R$2 mil do primeiro ao terceiro sorteio. E R$6 mil no Super Giro da Sorte. São 20 giros de R$300. É muito dinheiro. E tudo isso por apenas R$3. Compre o seu Cariri da Sorte e ajude a Pai Brasil. Título emitido pela Cover Capitalização. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você.
A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro, fim de 13, fone 3511-7785. Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Em Juazeiro são 18 horas 12 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Está no ar pela Vale FM, mais uma edição do Vale Esportes, a primeira da semana, hoje segunda-feira, 6 de fevereiro, o ano é 2023 e aqui com a gente, ele que é o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Boa noite pra você, JF, pros amigos da Vale FM. Hoje tá uma segunda-feira com cara de segunda-feira, não tá achando não, João Filho? Sim, sim. Pois é, rapaz, segunda-feira com aquela cara de segunda-feira mesmo, e aqui estamos nós no nosso Vale Esportes do timaço da Vale FM. Deixa eu começar o programa mandando um grande abraço pro meu amigo Tenente Simplício, rapaz, tá acompanhando a gente, tá bem tranquilão nesse final de tarde, começo de noite, acompanhando o nosso Vale Esportes, o Simplício que batia um bolão, não sei se ele ainda participa dos rachas e tudo, mas no nosso tempo mais de juventude, o Simplício se garantia, viu, JF? Maravilha. Muito bom atleta, um abraço pra ele, tá acompanhando aqui o nosso Vale Esportes. E no comecinho também mandou um abraço pro nosso amigo Neudo, lá no Novo Juazeiro, ex-presidente do Icasa, ex-diretor do Verdão do Cariri, grande ouvinte do Vale Esportes. E um abraço também pro nosso querido Bernardo Marujo,
grande torcedor do Guarani. Guarani que estará em campo amanhã. Amanhã vai ter o jogo do Guarani contra o Barbalha, mando de campo do Guarani, porém jogo na cidade de Barbalha. Da mesma forma que ontem, o mando de campo era do Crato, que enfrentou o Icasa, mas o mando de campo do Crato, jogo em Juazeiro, que é a cidade sede do Icasa. Amanhã também vai acontecer a mesma coisa, mando de campo do Guarani contra o Barbalha, porém o jogo é na cidade de Barbalha e marcará a estreia do técnico Márcio Alan, que volta a comandar a Raposa. Infelizmente não deu para o Rony Araújo, que é um cidadão de bem, é um bom profissional, mas se você pegar nos últimos anos, João Filho, o Rony, ele não tem obtido sucesso nas equipes caririenses nas quais ele trabalha. E após 4 derrotas, o Barbalha que voltou a perder no último sábado por 4-2 para o Pacajus, então agora o time do Barbalha tem novo técnico, que é o Márcio Alan, que estreia amanhã, 3h30 da tarde, Guarani e Barbalha, no Inaldão, transmissão da Vale FM, narração do Delton Sá, comentários do Demontier Tenório, reportagens do Anderson Luiz e por aqui no plantão do Timaço, quem? Um tal de João Filho. É mesmo, rapaz? Conhece esse rapaz? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Gente boa. Gente boa. Quem tá de boa também, tá tomando, tá apreciando a bebida da sua preferência, podemos colocar assim. Conhece Tico Tabuchada? Conheço. Um abraço pro Tico, tá Abração de folga pra hoje, ele. tá de boa, tá escutando a gente também. Um abraço, Tico. Figura humana espetacular. Obrigado pela sintonia. Bom, e lembrando que o programa Vale Esportes tem oferecimento nos produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri, produtos Ambev. E a gente começa o programa trazendo as notícias do Icasa. O Verdão que estreou com vitória na Série B do Campeonato Cearense. Como já disse ontem, Crato 0, Icasa 1, mando de campo do Crato, jogo no Romeirão, e o Verdão do Cariri marca seus 3 primeiros pontos na competição. Quem traz os detalhes, a repercussão, né? O dia após a estreia do Icasa é o nosso querido Aloísio Vilar, aqui no Timaço. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Marco Valério, João Filho, e boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando com as informações do Verdão do Cariri nesta segunda, um dia após a estreia no Campeonato Cearense da Segunda Divisão. Estreia com vitória do Icasa sobre a equipe do Crato pelo placar de 1-0, e o gol foi uma dúvida naquele momento, né, Marco? Na verdade, o juiz colocou aqui pro Gustavinho mesmo, que cobrou o escanteio. A gente viu que teve um desvio do Everton, né, o jogador da equipe cratense, mas o juiz entendeu que o gol foi olímpico mesmo. Então tá aí o Gustavinho com um gol já na competição, saindo na frente nessa equipe do Icasa. E ele foi, inclusive, um dos principais destaques dessa partida, um jogador que chamou muita atenção do torcedor. Na verdade, isso já vinha acontecendo na pré-temporada e ontem se confirmou a qualidade do Gustavinho. Porém, Marco e JF, a gente percebeu que apesar da vitória, apesar dos 3 pontos que são de extrema importância, o torcedor ficou com um gostinho de quero mais, sentindo que dava para o Icasa ter tido uma melhor atuação diante do Crato, que em tese era uma equipe mais frágil, inconsistente, e o Icasa vinha de toda uma pré-temporada muito bem organizada, pouco mais de um mês de preparação, então foi criada toda uma atmosfera. Claro, era uma estreia, tem toda essa questão em volta, né? Ansiedade, enfim, o peso que é estrear numa competição como essa, mas a gente vai conversar sobre toda essa situação com o diretor executivo de futebol do Verdão do Cariri, o Fabiano Rodrigues, que está aqui ao nosso lado. Fabiano, você sente isso também? Boa noite. Boa noite, Aloísio. Boa noite a todos os integrantes aí do Timaço da Vale, ao torcedor do Icasa. Eu deixei o Romeirão com essa impressão, né? De que o torcedor não estava muito satisfeito. E assim, eu não estou aqui para pedir paciência para o torcedor, porque o torcedor está muito machucado, né, Aloísio? Foi um rebaixamento estúpido pela forma como ele aconteceu. Foram 2 eliminações, né, de Série D e Fares Lopes extremamente traumáticas. Então é um torcedor que está jogando, está torcendo por um clube que está na Série B
e que estava esperando um 2023 muito diferente. Então, claro que isso contribui muito para essa reação. Mas você tocou num ponto que para mim define essa reação no torcedor, de todo mundo que achou que foi só 1-0, entre aspas. É claro que toda a organização que o Icasa apresentou, né, o planejamento, o CT está bem bonitinho, os jogadores no bid com antecedência, a contratação de um técnico do nível do Marcelo Villar, né, a montagem do elenco com muito planejamento antecipado e tudo. Claro que tudo isso, né, transformou a expectativa da estreia do Icasa muito, muito grande. E a gente entende isso. Só que não há muita relação, né? Isso que é construído aqui, que está sendo construído em termos de planejamento pela gente, serve de alicerce, como se fosse na construção de uma casa mesmo. Só que é um elenco montado do zero. Estou completando um ano aqui de casa e na Série D a gente montou praticamente do zero. Tinha ali uma base, Gabriel, Neguete, Leleu, Tanaka. Para Fares Lopes também tinha uma base, Flaismar, Rony, Guídio, quase ficou o César Sampaio, chegou até a jogar na estreia. Mas agora não, agora é completamente do zero. Então assim, toda a organização apresentada é o alicerce da casa. Agora, é um grupo que não se conhece, que está sendo montado, que está sendo construído, que a pré-temporada foi basicamente em treinos físicos, a parte tática praticamente não existiu. O Marcelo Villar optou por coletivos para poder organizar o time. E aí dentro disso, dessa organização, com 2 jogos treinos, a gente perdeu o Pingo e perdeu também o Felipe Sales para o jogo. E aí ele teve que mudar a forma como ele vinha treinando. Então, como o Icasa jogou ontem num 4-4-2, o Icasa não tinha treinado ainda. Então tudo isso, digamos que justifica. A gente aqui internamente meio que já esperava, né? Ninguém esperava jogo fácil ou uma grande apresentação. E eu reitero, Aloysio, eu não estou aqui pedindo paciência para um torcedor que está esgotado com o que tem vivido de resultados. Mas a gente tem a consciência tranquila porque é um trabalho que está sendo construído e que, à medida que os jogos forem passando, essas falhas que aconteceram ontem serão corrigidas, esse time vai evoluir e vai chegar no ponto que a gente imaginou quando esse elenco foi formado. Fabiano, você citou aí que a equipe trabalhou muito pouco a parte tática, mas não teve um tempo suficiente para que isso acontecesse, já que o Icasa fez um pouco mais de um mês de pré-temporada, algo que a gente não via há muito tempo, inclusive? Taticamente não é suficiente porque o início da preparação ela é muito física e ainda que depois de 10, 15 dias se coloque bola, vai para a parte técnica, porque o jogador precisa de novo, depois de férias, né? Precisa se readaptar, cabecear, chutar, fundamentos mesmo. Claro, não é escolinha, mas são trabalhos técnicos que foram também exaustivos e que vão ajudando a aprimorar a parte física dos atletas. E só nos últimos 10 dias é que o Marcelo Villar entrou um pouco mais com a parte tática. Hoje de manhã a gente assistiu o jogo todo de novo, junto com a comissão técnica. E assim, a gente tem a mesma impressão do torcedor, de que realmente foi uma apresentação suficiente para vencer o Crato, mas a gente tem, assim, a convicção de que os erros apresentados, poxa, era um time exposto ao contra-ataque algumas vezes, era um time que algumas vezes apresentou a distância entre as linhas, todas questões táticas. E o que é principal, Aloysio, o entrosamento. É um time que não se conhece, que está se conhecendo. Então, assim, aos poucos, me vem aqui na memória alguns lances que ilustram bem o que eu estou falando, né? Quando o Alex Mineiro entrou no segundo tempo, o João Pedro também, por 2 vezes em 2 contra-ataques, o Alex Mineiro colocou a bola primeiro mais curta, a bola foi no peito do João Pedro. Depois mais longa, mas ela foi mais aberta, o João Pedro estava fechando. Então assim, porque são jogadores que não se conhecem enquanto movimento em jogos. E isso vai melhorando. É uma construção de time, tem que ter um pouco de paciência, mas claro que a gente entende que o torcedor não vai ter essa paciência, vai ter a cobrança para que a coisa aconteça logo e a gente tem que ter a convicção de que tá no rumo certo, tá no caminho certo. Marco, JF, alguma pergunta para o Fabiano? Ele está na escuta. Mais do que uma pergunta, Aloysio, eu gostaria de fazer uma ponderação, porque
Muitos torcedores nos encontraram hoje nas ruas e até eu tô vendo aqui no chat do nosso programa, no nosso canal no YouTube, os torcedores reclamando, cobrando uma melhor qualidade do time do Icasa na estreia. Eu não sei se esse bom trabalho antecipado antes de começar o campeonato, tudo isso que o Fabiano falou, mais organização, time todo no bid, bons nomes contratados, gerou uma expectativa maior do que o time poderia apresentar. Porque tudo bem, no jogo de ontem, e ficou claro isso no segundo tempo, o Crato poderia até ter saído com um resultado melhor. Mas, no meu entendimento, eu acho que é muito cedo, porque eu tô vendo algumas pessoas criticando o time, dizendo que o time não presta, que o time não é bom, que o Icasa ganhou e não convenceu. E eu acho que não é bem por aí não, sabe, Fabiano? Eu não tô aqui para defender o Icasa, muito menos o trabalho de vocês, mas eu acho que a gente tem que ter certas ponderações e dar um certo tempo ao tempo para que o time possa ser considerado bom ou ruim. Até porque se não for bom, todos vão chegar a essa conclusão, ou pelo menos as pessoas de bom senso vão chegar a essa conclusão. Você não acha que é muito cedo apenas um jogo? E eu não estou dizendo aqui que o time do Icasa é bom, não. Eu estou dizendo que a gente tem que esperar um pouco mais. Puxa vida, vamos ver pelo menos 3 jogos do Icasa ou de qualquer outro time, para que a gente possa ter uma avaliação mais detalhada acerca daquilo que pode ser apresentado pela equipe. Então, é aquilo que você falou no início. Eu não sei se essa organização pré-campeonato acabou criando uma expectativa grande, mas eu acho muito cedo para tanta cobrança com apenas um jogo, Fabiano. E acho que essa organização, ela vai ajudar nesse processo de melhora do time, porque o time vai encontrar um ambiente mais propício para evoluir taticamente, principalmente. O mestre Wilton Bezerra, que vocês conhecem bem, amigos nossos, o Wilton sempre falava assim, não existe jogador ruim, o jogador está mal, e nem existe jogador bom, o jogador está bem. Ele ensinava isso para comentar durante um jogo, ter o cuidado de não rotular o jogador como um bom jogador ou como um mau jogador, mas sempre ter o cuidado que ele está bem ou que ele está mal. Então assim, os torcedores que me abordaram para falar que o time jogou mal, eu concordo, sabe? Realmente, nós sabemos que podemos melhorar. Agora, o torcedor que fala que o time é ruim tem que ter um pouquinho mais de paciência, de olhar um pouco mais, porque de fato um jogo só não define a qualidade de equipe nenhuma, principalmente uma equipe que foi montada completamente do zero. É o que eu falei, Marco, não dá para pedir paciência para esse torcedor. Eu entendo que o torcedor está sentindo por estar numa Série B e querer estar no lugar onde o Icasa merece estar. Mas a gente tem que ter a convicção de que a gente tem um treinador vitorioso, muito competente, que não está aqui à toa e que nesse tipo de situação é o cara indicado para evoluir o time. E eu até falei isso com o Marcelo Vilar hoje de manhã, quando a gente estava vendo o jogo, né? Se essa evolução não acontecer, aí sim, aí temos motivos para nos preocuparmos. Mas enquanto isso, eu acho que o caminho é esse, é esperar que a equipe evolua, e acho que isso vai acontecer já contra o Tiradentes, depois contra o Crateús, daí uma viagem para 2 jogos fora, e aí sim a gente está atento ao que for de necessidade para corrigir rota, o que é normal, ou quem sabe ir até o final com esse elenco aí. Ô Fabiano, logo após o jogo de ontem, eu perguntava ao Marcelo Vilar o porquê dele ter feito algumas substituições naquela equipe que ele costumava treinar aqui no CT Praxedão, e a gente até estranhou de início ali na escalação. Ele disse que não estava contente com o que estava vendo, fez as trocas para ter mais intensidade. Você sentiu isso também, vendo do lado de fora? Acho que na sexta-feira teve um treino aqui que não foi bom, que não agradou ninguém, né? A gente não ficou satisfeito com o rendimento. Agora sim, tem uma coisa que eu preciso destacar aqui, que aconteceu na sexta-feira e ontem aconteceu antes e depois do jogo. Os jogadores também têm essa consciência, sabe, Aloysio? Depois do treino de sexta-feira, os jogadores, todos eles aqui, se cobraram no gramado ainda no Praxedão, mas principalmente lá no vestiário entre eles, cobrando-se, assim, sabendo que eles podem dar mais.
ontem antes do jogo, ele já sentiu esse clima de desconfiança e já colocavam isso como motivação. E depois do jogo, o Jardel na roda falou exatamente isso, né? A gente sabe que pode dar mais, a gente sabe que vai evoluir, a gente sabe que não tá bom. E isso me tranquiliza, sabe? Porque assim, se a gente tivesse vencido o Crato e todo mundo aqui tivesse super satisfeito com o que tivesse visto ontem, sim, aí seria preocupante. Mas, poxa, se parte dos próprios jogadores que sabem que podem dar mais, que sabem que as pernas ainda pesam um pouco, que foi uma carga física necessária, que a gente hoje tem uma base física que vai suportar até o final da competição. Então, assim, se isso parte deles, me deixa tranquilo, porque eu acho que eles são os principais artistas do espetáculo e eles sabem que tem que decorar melhor o texto, que tem que se apresentar melhor em uma cena para poder produzir um espetáculo melhor pro nosso público, que é o torcedor. Ok. Fabiano, muito obrigado pela participação aqui no Vale Esportes e que o Icasa no próximo domingo vença novamente. Estaremos também na torcida por uma apresentação que seja mais satisfatória. Que evolua, né? A gente espera que evolua e acredita que isso vai acontecer sim. Obrigado, Aloysio, um abraço, Marco, um abraço para todo mundo. Muito bem, Marco, JF, essa foi a participação do Fabiano Rodrigues, diretor executivo de futebol da equipe do Icasa, falando sobre esse jogo de ontem, a primeira apresentação do Verdão no campeonato. É aquela história, primeiro a gente tem que pensar, o Icasa venceu, ótimo, 3 pontos garantidos, mas essa outra questão de não ter apresentado um bom futebol deixou algumas pessoas com dúvidas, com aquela pulguinha atrás na orelha. E o Fabiano veio citar aí alguns pontos para... Opa, a gente perdeu o contato aí com o nosso querido Aloysio Vilar, cuja participação é pela internet. Daqui a pouquinho a gente vai reconectar aí com o nosso querido Aloysio. Só para fechar aqui da minha parte, João Filho, eu concordo com o torcedor quando ele diz que o Icasa não jogou bem, especialmente no segundo tempo. E vi até alguns jogadores que tiveram bom rendimento na primeira etapa, e eu citaria aqui o Gustavinho e o volante Elivelton, não jogaram tão bem no segundo tempo, aliás, sumiram praticamente no segundo tempo, até foram substituídos. No meu entendimento, o Icasa conseguiu o mais importante, que foi a vitória. 3 pontos. Isso é fundamental numa competição. E o Campeonato Cearense é uma competição que os clubes precisam somar pontos. Então, primeiro objetivo do Icasa foi conseguido. Ah, não foi um grande futebol. Não foi. Vamos esperar a segunda partida para ver o rendimento, o terceiro jogo. É claro que a gente vai cobrar do time do Icasa, assim como o seu torcedor. A imprensa sempre fez o seu papel, mas eu acho que tipo assim, fazendo uma tempestade num copo d'água, sabe? Um único jogo, eu acho que você não pode dizer que nenhuma equipe com uma única partida é um timaço, ou então é um bando de perna de pau. Eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais. E é claro que se o time não for bom, as críticas virão, inclusive também por parte da imprensa. Mas eu acho que tem que aguardar um pouquinho mais, viu, João Filho? Qualidade ela vai acontecer, a qualidade, podemos dizer que a qualidade do time, vamos passar a conhecer no decorrer das partidas, né? Ontem foi apenas o primeiro jogo, a questão da estreia, o Marcelo Vilar teve que fazer alterações também, isso acabou mudando de tudo que ele vinha trabalhando no decorrer dos treinamentos, devido às alterações que ele teve que fazer para enfrentar o time do Crato. Mas o que vale é o resultado. O que vale é vencer. Pode quebrar a bola, mas lá no final, é 3 pontos garantidos. O que interessa, a qualidade para o torcedor é importante. Qualidade de jogar bem, demonstrar um bom futebol. Mas como bem disse o Fabiano, o torcedor do Icasa, principalmente o torcedor do Icasa, está cansado de tantas humilhações, de tantos vexames que passou nesses últimos anos. Mas vamos levar para o lado do resultado também? Não conquistou os 3 pontos? Eu vou usar aqui um ditado bem comum, é aquele gato escaldado tem medo até de água fria. Então é mais ou menos assim o torcedor do Icasa, né? Mas vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos cobrar na hora certa, porque eu vou aqui levantar uma bola. Quantos e quantos campeonatos o Icasa deu a impressão que tinha um time bom, competitivo, começava muito bem, e como é que geralmente o Icasa termina os campeonatos?
né? A gente cria aquela expectativa grande e na hora do vamos ver o time não corresponde à expectativa do torcedor. Então vamos dar tempo ao tempo, vamos aguardar, foi apenas o primeiro jogo. O time do Crato também mostrou qualidades. Olha, pelo pré-campeonato do Crato, digamos assim, com tantas dificuldades, eu até que gostei de alguns jogadores. O Crato, no primeiro tempo, não jogou bem, o Icasa foi superior, mas no segundo tempo o Crato foi para cima do Icasa, criou oportunidades. O Crato não mereceu vencer o jogo ontem. Não mereceu perder, né? Aliás, desculpe, não mereceu perder, porque o Icasa foi melhor no primeiro tempo e o Crato foi bem melhor na segunda etapa. Então, pelo menos o empate seria o resultado mais justo. É pra você ver o inverso da coisa. O Crato, como você bem disse, narrou o jogo ontem, jogou bem. Segundo tempo. No segundo tempo. Não merecia o resultado da derrota. E a derrota veio. O Icasa, para o seu torcedor, o Icasa não foi bem. Mas aí o final, o Icasa ficou com os 3 pontos. E fica até a expectativa de um bom campeonato também do time do Crato. Eu me agradei aqui de vários jogadores do Crato, que eu vi um bom futebol na segunda etapa, principalmente o Aleph, né, o camisa 7, também o rapaz que fez o gol contra, né, que me fugiu o nome dele aqui, o camisa de número 8 também, um bom atleta, o lateral direito também, o Nilson, bom jogador, e outros atletas do Crato que me causaram uma boa impressão. Muitas no jogo mensagens aí, o pessoal tá participando no nosso canal no YouTube. Daqui a pouco você dá uma olhada para registrar a audiência do pessoal do Rádio Vale FM 99 Oficial. A Luiz Vilar, você volta daqui a pouco, né? Ok, JF, daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes da equipe casiana que volta aos trabalhos amanhã. E domingo já tem outro compromisso também na Arena Romeirão, diante do Tiradentes. Daqui a pouco a gente volta. Cara, é assim, sabe, Marco? O torcedor tem toda a razão de reclamar, mas, cara, vencendo é o que mais importa. Não, tudo bem, você tem que buscar a vitória aliado a um bom futebol. Só que eu acho que você criticar por apenas um jogo é muito cedo. Eu acho que tem que aguardar um pouquinho mais. Como o Fabiano falou, é um grupo novo que está se conhecendo agora. É uma equipe totalmente montada, praticamente do zero. Só tem o Marlon, que é remanescente aí do ano passado. O restante são todos jogadores que estão aqui, né, atuando pelo Icasa nesse novo projeto para 2023. Vamos aguardar aí pelo menos uns 3 jogos para a gente ver realmente o rendimento, o entrosamento, ritmo de jogo. Tudo isso conta, né? E a gente aguarda realmente os próximos jogos do Icasa, inclusive o próximo jogo, que é contra o Tiradentes, domingo, lá na Arena Romeirão. Bom, daqui a pouco a Luísio volta com mais informações do Icasa. Em Juazeiro são 18h38, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Lembrando que estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval, que tem promoção toda quarta-feira. Na compra de uma pizza G, ganhe um refrigerante de 1 litro. Na compra da pizza GG ou Extra GG, ganhe um refri de 1,5 litros. Tem também esfirras, lasanhas, beirutes, é uma delícia. Pizzaria e Hamburgueria Oval. WhatsApp 98842-9514. Você pode matricular o seu filho, a sua filha no Colégio Compasso, aqui na cidade de Juazeiro, uma estrutura pronta para receber o seu filhão nesse ano letivo de 2023. Mais informações da rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes, com o telefone 35710531. Conosco também no Timaço da Vale FM, só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamento com qualidade, você já sabe, é na Só Fumê Service. Inclusive tem aquela película de alta performance com 10 anos de garantia da Só Fumê, Rua José Marrocos 408, e tem o WhatsApp 988054899. Vai lá na Só
Perfumei. Se você é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, procure a Dourados, foliados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar a sua mercadoria com segurança, venha conhecer a mais moderna linha para foliados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica localizada na rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 3566-6119, WhatsApp 999933031. Abraço pro amigo Segundo, acompanhando aqui o nosso Vale Esportes, o J. Farias. Um é corintiano, que é o Segundo, e o outro é o J. Farias, que é palmeirense. Dupla um abraço boa, pra vocês. Boa. Meu amigo Alfredo Benício, grande torcedor do Icasa e também torcedor do Flamengo. O timaço da Vale FM também tem oferecimento da Grage Veículos, compra, venda, troca, financia seu carro seminovo multimarcas com as menores taxas do mercado, financiando o seu veículo sempre com as melhores condições. O menor preço, garantia do mercado, procedência. Se você vai trocar o carro lá na Grage, tem a melhor avaliação do seu usado, é na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos. O telefone para informações, inclusive o WhatsApp, é o 992088592. Confira também os veículos lá na Grage Veículos. Rapaz, eu vi hoje, tem um Paliozinho branco, né? Paliozinho, porque a gente tem carinho pelo veículo, né? Um Palio branco muito bacana para você que tá querendo um carro para usar no dia a dia. Lá tem Corolla, tem Strada, tem Fiat Toro, tem o que você precisa, tem Gol, tem Onix. Lá na Grage Veículos, já dá uma conferida no Instagram, @Grage Veículos. A gente fala também do ESC Cursos, que comunica que estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e o Enem 2023. E uma novidade para você é a turma do ESC Med com preparação exclusiva para os vestibulandos de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem o maior índice percentual de aprovações em vestibulares e Enem, além da melhor equipe de professores da região do Cariri. Ótimo material didático para você, aluno, uma equipe pedagógica pronta para ajudar você. Mais informações, ESC Cursos, pelo WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Grande abraço pro Bejaildo Carvalho, também para sua esposa Sueli. Eu falo da Gênesis Solar. Você pode pedir para fazer um orçamento na Gênesis Solar para você ter aí a geração de energia solar na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, para você escapar dessas contas absurdas de energia. Eu fiz negócio com a Gênesis Solar e posso falar, gente, primeira qualidade no trabalho, pessoal muito sério, muito organizado. É uma empresa que vale a pena você fazer negócio. E no meu caso, eu economizei 80% da conta de energia lá da minha casa. Então, eu recomendo Gênesis Solar. Chama no zap 981237956. Fale com Luciano Carvalho e deixe o sol pagar a sua conta de energia. A gente fala pra você do Crato, a nova loja Glam Moda. Tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, do centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Então, visite Glam Moda e sinta-se em casa. Lembrando que o nosso Timaço da Vale tem oferecimento nos produtos Ambev. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos, pipocleps com vários sabores, os snakes de cipolla e bacon deliciosos. A garantada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas Bombonieres os nossos produtos. Produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri.
FM. A gente fala também da Madeireira Beira Rio. Para você que quer economizar na hora de construir ou reformar, Madeireira Beira Rio é o lugar certo. Lá tem tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites. Entrega na obra, madeiras direto do Pará, material elétrico, hidráulico, melhor preço da nossa região. Para você comprar e pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha tem WhatsApp para você, 99840-1976 e o número fixo 3512-5007. Conosco também no timaço da Vale FM, a Churrascaria Mão de Vaca, que é sensacional, de portas abertas para receber você e sua família, além do melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade, pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Churrascaria Mão de Vaca já é tradição no Cariri e tem também delivery 988657741. A gente fala também da Fox, que tem a melhor equipe técnica da região do Cariri, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Não fica preocupado não, você sabe que pode contar com a Fox aqui na região do Cariri, com loja no Crato, na Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro aqui de Juazeiro. Tem uma loja aberta para você lá no Cariri Shopping agora. Lembrando que nesta semana no prêmio principal do Cariri da Sorte, JF, tem 50 mil reais. Já pensou aí você no pré-carnaval com 50 mil reais? É, meu amigo, para você curtir ou para você pagar suas contas, organizar sua vida, né, investir num negócio, montar aí o seu próprio negócio, trabalhar por conta própria, enfim, fazer aquela reforma na casa. São 50 mil reais para você no Cariri da Sorte desta semana, com um detalhe: o Cariri da Sorte só custa R$3 esta semana. Aquele troquinho, você vai na mercearia, o troquinho da mercearia, o troquinho da padaria, você compra um título do Cariri da Sorte, ajuda as ações da Pai Brasil, vai concorrer ainda a R$2.000 do primeiro ao terceiro prêmio, Giro da Sorte, 20 sorteios e R$300 e ainda tem 50 mil reais. Já pensou? Com R$3 ganhar 50 mil? Então não perca tempo. Compre já o seu Cariri da Sorte desta semana. Bom, quem tá com a gente também é Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. O Alfa Vidros é completa para você. Tem cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, WhatsApp 99812-5851. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12, vamos abrir o J Food para você pedir o melhor hambúrguer da cidade. Você pode fazer o seu pedido pelo 988380548, 988380548, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais, também apoiando o nosso timaço da Vale FM. Timaço. Em Juazeiro são 18h48, a hora, sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Bom, bora falar do Leão do Mercado, que amanhã 3h30 da tarde enfrenta o time do Barbalha com transmissão do timaço da Vale FM, narração de Delton Sá, amanhã para Guarani e Barbalha, jogo no Inaldão. Será que amanhã, Anderson, o torcedor do Guarani comemorará sua primeira vitória? Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. É isso a esperança do torcedor rubro-negro e para isso o time do Guarani tá trabalhando essa semana. O Leão do Mercado recebeu mais 2 atletas hoje, 2 atletas que já podem estar à disposição do técnico Ferreira para esse jogo diante da equipe do Barbalha, que é o Eric Tomás, um atleta de 22 anos, e seu último clube foi o Santa Cruz de Recife. Ele já teve passagem pelo Jacioba e também pelo CSA de Alagoas e agora vem vestir a camisa do Guarani. Ele é volante. E o outro é o Aleph Diego, um meio campista
que já teve passagem pelo Campinense, pelo Doce Mel da Bahia, e o último clube dele foi justamente o Independente de Tucuruí. Esses dois atletas já estão à disposição do técnico Ferreira para esse jogo diante da equipe do Barbalha, o Leão do Mercado, que tem esse jogo decisivo. O Ferreira trabalhou hoje à tarde já contando com esses atletas no time titular, inclusive com muitas alterações para esse jogo. O time que o Ferreira trabalhou foi com o Diego no gol, o William na lateral direita, Felipe Gabriel na zaga e o Guilherme na lateral esquerda. O meio-campo de Eric, Roman e Aleph, e o ataque de Jarlison, Marcelo e o Luiz Eduardo. E conversamos com o Aleph, esse meio-campista que chegou hoje, e ele fala sobre a expectativa de vestir a camisa do Guarani. As expectativas são as melhores possíveis, sabendo como a equipe está, como se encontra, mas venho com o objetivo de reverter esse quadro, né, que é ter a equipe do rebaixamento. O Aleph, como é que o torcedor pode esperar? O que é que o torcedor pode esperar do Aleph, meio campista? Pode esperar um jogador aguerrido, um jogador de grupo, que se empenha bastante durante o jogo e vai dar seu máximo para tirar o clube dessa situação. Qual foi teu último clube? Independente do Tucuruí, Pará. Estava no Independente, então você já vinha atuando, não vai ter problema em questão física? Não, isso é o de menos. Vou pegando o ritmo de jogo já amanhã e ritmo de treino durante os treinamentos com o menino. E no mais é só agregar com o grupo para fazer uma boa partida amanhã e no decorrer da competição. Você já conhece a rapaziada, já conhece jogadores? Sim, já conheço alguns dos meninos, já trabalhei junto. Fica mais fácil o entrosamento e se Deus quiser vai dar tudo certo. E o Eric, os dois já estão no bid e já podem ser utilizados para o jogo de amanhã contra a equipe do Barbalha. Mais um laboratório, né, Marco? Essa última rodada da primeira fase para que o Ferreira possa utilizar aí esse jogo para preparar o time para o quadrangular do rebaixamento, né? Com todo respeito, eu considero o jogo de amanhã entre Barbalha e Guarani um amistoso de luxo. Porque o jogo, em termos de pontuação, não vale mais para nada, não conta ponto para o quadrangular do descenso, onde, infelizmente, os dois times do Cariri já estão como participantes aí desse torneio da morte, né, desse quadrangular que vai determinar os dois rebaixados. Agora, é uma oportunidade, sim, se a coisa estiver sendo levada a sério no Guarani, para que a comissão técnica e os jogadores possam buscar entrosamento, ritmo de jogo, levar mais a sério, até tentar ganhar o jogo para ter um novo ânimo dentro dessa equipe do Guarani, para despertar mais o interesse do torcedor, ou seja, para que o Guarani possa chegar no quadrangular da morte numa situação talvez menos pior do que está. Porque a situação do Guarani é terrível, o torcedor está extremamente decepcionado. Claro que a mesma coisa vale também para o Barbalha, são 4 resultados negativos, inclusive vem de uma goleada, 4-2 para mim é goleada, então vai estrear um novo técnico, a gente sabe que o Marçalan é muito competente, só que ele assume o Barbalha praticamente na hora do jogo, não tem como mudar muita coisa, mas é sim uma oportunidade para que as duas equipes possam tentar melhorar na competição, buscando aí escapar do rebaixamento a partir da próxima fase, que vai ser uma fase, digamos assim, mortal para todos os 4 integrantes, onde 2 sobrevivem e 2 serão rebaixados. Lembrando que o preço de ingresso amanhã é R$20 inteira, R$10 para meia, R$10 estudante. Renda do Guarani, não é assim? Renda totalmente do Guarani. E amanhã o jogo às 15 horas lá no estádio Inaldão. 15h30, não? 15h30, perdão. 15h30 lá no estádio Inaldão. Daqui a pouco eu volto para falar agora também sobre os bastidores, porque existe uma pressão enorme nos bastidores do Guarani para a saída do Suarez. Eu quero saber o seguinte, o Suarez já até chegou aqui e disse, olha, se querem que eu saia, alguém venha e assuma. Se tem alguém pedindo para o Suarez sair, é porque tem alguém para assumir, porque não vai o presidente renunciar, e aí? Como é que fica o barco? A deriva? Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso no nosso Fala Esporte. Pode ser, JF? Pode ser sim, vamos pro intervalo, a gente volta já. Daqui a pouco tem Super Luz também. Vale FM.
Por apenas R$3, o Cariri da Sorte vai garantir sua folia nesse carnaval. São R$50 mil só no quarto sorteio pra você pular de alegria. Já pensou? 50 mil. São R$50 mil só pra você. E mais R$2 mil do primeiro ao terceiro sorteio. E R$6 mil no Super Giro da Sorte. São 20 giros de R$300. É muito dinheiro. E tudo isso por apenas R$3. Compre o seu Cariri da Sorte e ajude a Pai Brasil. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM, Vale FM, Marco Valério.
Aqui Vale FM 99,9. Vamos em frente com o nosso Vale Esportes no Timaço da Vale. Lembrando, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Peça a sua pizza. Vamos aqui abrir o nosso J Food para saber o número que pede. É o WhatsApp, né, JF? É sim, 988-42-9514, 988-42-9514 é o WhatsApp lá da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Ô, Marco, em tempo ainda, uma tragédia, tenho certeza que é do seu conhecimento, já passa de 3 mil o número de pessoas mortas em um forte terremoto na Turquia e na Síria. E jogadores do Fenerbahçe, as informações que jogadores do Fenerbahçe acabaram sofrendo também consequências desse terremoto, onde atuam alguns brasileiros. Por exemplo, o Arão, é ex-jogador do Flamengo. O Arão confirmou que tem companheiros que estão soterrados e há um trabalho de busca incessante por parte das autoridades turcas no resgate das pessoas que, lamentavelmente, foram vítimas desse fortíssimo terremoto em um balanço lamentável. Já passa de 3 mil pessoas que, infelizmente, perderam suas vidas. É uma pena, né? Vamos torcer aí pela localização desses que estão desaparecidos. Tem vários desaparecidos e tomara que estejam com vida e possam ser bem cuidados. Bom, a gente fala também da Jal Presentes, você Por vai... que fala da Jal Presentes? Você tem um local certo para decorar sua casa, presentes para família, presente para criançada, tem mochilas escolares, enfim, tudo para você decorar sua casa, brinquedos também. Artigos para decoração. Artigos para decoração, vai deixar sua casa... Artigos para o carnaval que está se aproximando. Exatamente, vai tudo que você precisa em decoração para deixar sua casa linda, enfeitada. Por quê? Pensou Presentes, pensou na Jal Presentes da Clóvis B. Vilacqua 536. É no meio do Quarteirão, no centro da cidade de Juazeiro. Tá lá o nosso amigo Juraci e toda a sua equipe. Rua Clóvis B. Vilacqua 536, no meio do Quarteirão. Pensou Presentes, pensou Jal Presentes, a melhor do Cariri. Deixa eu aproveitar aqui e dar voz ao torcedor que interage conosco no nosso chat, no nosso canal do YouTube. José Ferreira coloca: boa noite, estou em Pena Forte. Reginaldo, boa noite, time do Icasa tem que ter cuidado, ganhou, mas não convenceu, gol contra. Ednilton, boa noite, rapaziada do Timaço da Vale. Aiuté, engraçado, o Crato juntou o time, treinou 3 dias e foi melhor, merecia ter ganho o jogo. Tô preocupado com os próximos jogos. É a opinião do Aité, né? A Maria Heleneide, moro em Pena Forte, tô pensando em ir para o jogo domingo. Venha, Maria Heleneide, venha, traga seus amigos, sua família para torcer aí pelos nossos representantes. O futebol do Cariri precisa do apoio do seu torcedor. Reginaldo, com certeza, Marco Valério, a partir do segundo jogo ou terceiro, aí sim nós saberemos. Deve estar falando sobre a questão da qualidade, né? Mas diz que está cansado também de torcer pelo Icasa e sempre dá errado. E o Jackson Pilha escreveu aqui: 3 pontos, mas o jogo foi horrível, disse o Jackson Pilha. Bom, tá aí a opinião. E a gente agradece e respeita a opinião de todos. Mas eu continuo com a minha, que a gente tem que aguardar um pouco mais. Se o Icasa tivesse arrebentado ontem no jogo, jogando muito bem, eu também estaria dizendo a mesma coisa. Foi ótimo, mas a gente tem que aguardar um pouquinho mais. Entendeu? Sabe quem é que não quer mais aguardar? Kilber de Campos. Ele já chegou em Fortaleza? Rapaz, vamos saber agora. Rapaz, ele deve estar numa alegria porque o Ferroviário fez bonito, JF. Merecia o melhor resultado. Eu não vi o jogo, mas... E aquele gol no finalzinho, a emoção. Foi buscar, rapaz, disse que a garganta do homem foi caprichada na hora do gol. O Super Luz vibrou bastante. Seu Kilber de Campos, um resultado bom para o time do Ferroviário, levando-se em conta que jogou lá na Bahia e enfrentou um time de Série A do futebol brasileiro. Boa noite, Kilber. Um abraço, José, um abraço, meu querido Valério. É verdade, se você vai em consideração que o Bahia é um dos grandes do futebol do Nordeste, dos grandes do Brasil, 2 vezes campeão brasileiro, né? 59 e 1988, não é fácil você encarar uma Fonte Nova com 25 mil pagantes, R$500 mil de renda e um juiz mequetrefe, viu? Porque o juiz, no pênalti, eu vou ficar calado. Foi até infantilidade do zagueirão do Ferroviário. Mas no lance
falta, não houve falta não, pelo amor de Deus. O Ferroviário que tem sido prejudicado pelas arbitragens, foi assim contra o Asa de Arapiraca, foi assim contra o Bahia, e o Ferroviário pulou uma tremenda fogueira. O começo do Nordestão para o Ferroviário, antes da bola rolar, era terrível. Ceará, um clube grande de massa do nosso estado, depois o Bahia e na sequência o CSA. Ou seja, era para o Ferroviário se arrebentar logo, do primeiro ao 10º, dos 3 primeiros jogos, depois ia só cumprir tabela. Só que o futebol não é receita de bolo, né? O Ferroviário ganhou do Ceará, empatou com o Bahia e o próximo jogo pelo Nordestão é na outra terça, dia 14, em Maceió, contra o CSA. E depois, no sábado de carnaval, enfrenta o Sergipe em Fortaleza. Mas falando do clássico que amanhã tem Ceará e Fortaleza, mando de campo do Ceará, a torcida... Bom, a gente acabou perdendo o contato com o Kilber de Campos. Superluz. Ele deve estar em deslocamento, voltando para Fortaleza. Pois deixa eu falar da Panebon Pão Nosso enquanto isso. Fala. Produtos de qualidade que fazem parte da mesa das famílias caririenses. Pão hot dog, pão hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe. É uma maravilha a linha da Panebon Pão Nosso. Ainda tem a linha integral, que meu amigo Rubens Santos gosta tanto. E a deliciosa massa para pastel Tasquinha. É produto Panebon Pão Nosso. E conosco também Mercadinho São Luís. São 2 aqui em Juazeiro do Norte, no Cariri Shopping, também no bairro Lagoa Seca. Tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense. E Ramagem Couros, produtos em couro com qualidade, carteiras masculinas, femininas, é com a Ramagem Couros, do meu amigo Hélio da Ramagem, grande torcedor do time do Icasa, JF. A gente está aguardando aqui o contato, a retomada do contato com o Kilber de Campos, para ele complementar as informações. O nosso programa tem o oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, esse é da região do Cariri. Produtos Ambev aqui no timaço da Vale FM. Enquanto o Kilber não chega, a gente cola com o Aloísio Vilar. O Aloísio vai trazer as últimas do Icasa nesta segunda-feira. Fala, Vilar. Tu já tá dispensando a Aloísio? Você ouviu a hora? Ixi, Maria. Eu vou ficar calado, viu? Depois dessa. Você ouviu a hora? Bem, olha, apesar, né, dos comentários que a gente fez, de entender que foi uma estreia, que o Icasa vai ter tempo de se recuperar, a diretoria está pressionando sim, viu, JF? Tanto é que neste exato momento, diretoria e conselho deliberativo do Icasa estão reunidos com o técnico Marcelo Vilar. Ele está dando explicações do que aconteceu, ou seja, eles também não ficaram satisfeitos com o que viram ontem lá na Arena Romeirão, apesar da vitória. Já pensou se o Icasa tivesse perdido esse jogo? Eu acho que cada jogador estava levando uma surra. Olha, com todo respeito, que é isso? Me perdoe cortar seu raciocínio, Luiz, a sua participação. Eu acho isso um exagero. Eu acho que muito por conta da expectativa que foi criada, JF. Justamente aquilo que a gente destacava mas aí a no primeiro bloco. expectativa, Luiz, queria o quê? Queria que o Icasa ganhasse de 5, de 6, de 7? Talvez a expectativa do torcedor fosse essa. Desse o espetáculo e metesse 5-6-0 no Crato? Pelo que se apresentava, porque o Crato foi uma equipe com muitas irregularidades na preparação para essa competição. Tanto é que semana passada tinha jogador chegando ainda. A equipe tinha péssimas condições de trabalho, então chega para um jogo como esse, pega o Icasa, que vem muito bem organizado, jogadores regularizados com antecedência. O que é que o torcedor espera, né? É goleada, é show, é espetáculo. Isso não aconteceu, apesar de que o Icasa venceu e o que importa realmente são os 3 pontos que vão ser importantes, repito, lá na frente. Mas olha, Marco, ontem um ouvinte aqui do nosso timaço acabou oferecendo R$50 pro Gustavinho. É o Anderson Dias, ele já repassou esse valor pra gente. Nós vamos estar repassando pro Gustavinho, atacante do Icasa, que acabou ficando com os méritos mesmo do gol, né? Teve um desvio do jogador do Crato, mas na súmula o árbitro realmente deu gol pro Gustavinho, camisa 10 ontem da equipe icasiana. Até porque se ele não cobra o escanteio, a bola não bate no rapaz e não teria entrado. Né? Mas acho que não foi só pelo gol, mas também pela atuação. Pelo bom futebol. No primeiro tempo. Isso, no primeiro tempo. Porque no segundo tempo, o Gustavinho sumiu também. É verdade. Abraçar o Anderson Dias e agradecer, né, pela audiência.
aqui com o Timaço. Bem, amanhã a equipe volta a trabalhar pela manhã na academia e à tarde um técnico tático lá no CT Praxedão. E 2 jogadores que em tese são titulares dessa equipe, o meia Felipe Sales e o atacante Pingo, já devem retornar aos trabalhos com bola na próxima quarta-feira. Quem sabe, né, Marcos, serem opções para esse jogo contra a equipe do Tiradentes. Eu acho que eles não começam ainda jogando, né? Porque estão desde a semana passada sem trabalhar com bola, né? Então vai ficar aí a critério do técnico Marcelo Vilar. Bem, aqui no finalzinho, abraçar alguns ouvintes que eu fiquei devendo ontem na jornada. Abraço o povo. O Valdeir Nunes e também para toda a sua família que sempre acompanha aqui o Timaço da Vale FM, os amigos dele, José Nogueira, Rodrigo, Rogério e Fábio, e também para o pai dele, o Edival, estava acompanhando ontem e eu fiquei devendo para hoje esses alôs. Obrigado pela audiência, amanhã a gente volta com mais do Verdão. Pode ir, já que João Filho lhe dispensou, né? pode ir. Acho que o torcedor do Guarani, os jogadores que estão no Guarani, eu acho que devem ficar escondidos, só sai para treinar, né? Porque proporcionalmente, se tivesse, o Icasa ganhou o jogo, e o pessoal cobrando 3 pontos, o Guarani tá aí na primeira divisão, com a pior campanha. Mas são situações bem diferentes também, né, João Filho? São situações com relação ao que está sendo oferecido nos 2 clubes das 2 diretorias. Mas o Icasa ganhou o jogo. Que isso? Vamos aguardar um pouquinho mais, né? O Icasa ganhou. Foram 3 pontos. Tá na tabela lá. Porque futebol é assim, pode melhorar, pode piorar, e a gente vai acompanhar e fazer as devidas colocações. Superlos voltou? Sim. Vamos lá. Kilmer de Los Campos. Eu sou Renato, senhor. Bom, só para eu tava ouvindo vocês, comentário do Icasa, meu amigo, eu torcedor do Icasa, ganhando de 1-0, são 3 pontos na sacola e tá bom demais. Tudo bem, jogou ruim ou jogou mal, não interessa, ganhou. E o Icasa... Até o... Eu acho que algum torcedor do Icasa desligou o contato. Cortou a linha de Kilmer. Vamos falar do Guarani, que o nosso tempo tá estourado aí. Se o Superlos ligar, peça a ele pra... A gente amanhã retoma o contato, que a gente tem que falar do Guarani e o tempo tá passando rápido aqui no Vale Esportes. Um abraço pro Cristiano, lá de Assaré. E você fala agora do Leão, Anderson. Porque também tem pressão na diretoria do Guarani, inclusive pediram a cabeça do presidente e do diretor de futebol da equipe. Houve uma reunião na última sexta-feira entre o presidente do conselho e o presidente da executiva, e nessa reunião foi deixado bem claro que o Soares, se quisesse vir a renunciar à equipe, estaria à disposição. Ele não já ofereceu? Se alguém quiser aparecer, ele entrega? E foi feita também a proposta de que o Soares, segundo a informação que eu tive, que o Soares poderia até ficar à frente do time, mas só assinando, só como um presidente, posso até dizer de fachada, para assinar a papelada, porque existe um tempo hábil quando ele está durante o campeonato, e a saída do Soares seria um retrocesso nesse momento. Tá certo. Eu quero saber o seguinte, Anderson, eu sei que não é você que define, mas a informação... Se o Soares sair como estão pedindo, e como ele já disse que sai, se for o caso de alguém assumir, quem é que assume do Guarani? Hoje seria o vice-presidente do Guarani, o Val da Pizza, é o vice-presidente do Guarani, e segundo as informações, existe um grupo sim, organizando-se para assumir o time. Existe até história de bastidores, se é questão de bastidor, não nada confirmado, é que independente do resultado de amanhã, na quarta-feira, esse grupo já irá assumir o time do Leão do Mercado. Sobre essa outra situação, que o Soares poderia até ficar à frente do time, mas só como um presidente, eu posso até dizer assim, de fachada para assinar papéis, o Soares não iria aceitar, e segundo a informação que eu tenho, o Soares sairia a maioria dos atletas que hoje estão vestindo a camisa do Guarani, e o Guarani só tem até a próxima sexta-feira para poder regularizar esses jogadores para o campeonato cearense da primeira divisão. Então, o que vai acontecer nos bastidores do Guarani pode até atrapalhar o futuro do time, já que a gente já está nas portas, já está aqui, já está batendo na porta esse quadrangular do descenso. Já começa já no próximo final de semana, já? Acredito que sim, já a federação já deve divulgar. A última rodada é amanhã, né? Deve começar no fim de semana. Agora, essa coisa do Soares assumir só de fachada para assinar papel, eu não tô aqui para mandar ninguém fazer nada. O Soares é um homem de mais de 50 anos e experiente. Eu não aceitaria. Ou eu tô ou eu não tô. Esse negócio de assinar papel e os outros é que ficarem fazendo lá o comando da equipe, no lugar dele, eu preferiria sair. Ou então, se eu tivesse as soluções pro problema do Guarani, eu ficaria. Agora, esse negócio de ficar de fachada
só assinando papel, eu não aceitaria. Agora, claro, cada um faz aquilo que acha que é correto e que acha que deve fazer, né? Agora, mais uma vez, lamentar toda essa situação. Agora, tomara que depois dessa tempestade apareça aí a bonança, né? Que a gente espera que ocorra nesse time do Guarani para tentar salvar o time do rebaixamento. Eu já escutei um trovão ali. Acho que vem já uma tempestade de água. E o Guarani tem esse jogo importante amanhã, em meio a essa turbulência nos bastidores. Eu não aguento JF mais não. Falando sério aqui. Do Barbalha, JF. E ele levando a cor na brincadeira. Vamos embora. Amanhã tem você, Delton Sá, Demontier Tenório e um tal de JF. Sim. Amanhã, 3h30 da tarde. Você lembra daquele atacante Jô, ex-Corinthians? Lembro. Passou pelo Ceará. Que foi campeão pelo Corinthians fazendo gol com a mão? Exatamente. Né? Ele é bom porque ele joga futebol e joga vôlei. Ele deu uma manchete ali pra fazer o gol contra o Vasco em São Paulo. Ele botou o Ceará na justiça. Sabe quanto é que ele quer? Quanto? 1.200.000 Deve ser porque ele jogou bola demais lá no Ceará, né? JF, vamos embora, porque o tempo tá estourado. Agora que a chuva vem aí. Amanhã, 3h30, Guarani e Barbalha. Transmissão do Timaço da Vale. E a gente volta amanhã no Vale Esportes. O Aloysio pode voltar amanhã, JF? Volta. Mesmo com essa jaqueta? Essa jaqueta vai dissolver na chuva, já. O zíper dela já não tá prestando tá mais. Vendo? Eu senti aí